sol, eu creio. Daqui a pouco vem o outono, fica mais fresquinho. Mas graças a Deus, porque não é o sol, não é o verão, não é o frio, nada nos impede de estar aqui na casa do Senhor. Amém? Vamos estar lendo de pé Apocalipse 21, de 1 a 7. É um texto bem conhecido nosso. Diz assim a palavra do Senhor: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva e adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois todas as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse mais ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Louvar ao Senhor. Ele é o Alfa e ele é o Ômega. Oh, aleluia, ele é o início e o fim de todas as coisas. Olha e não vê solução. Passa dias e dias e a gente fica muito confuso. E aí essa semana eu fiquei pensando sobre isso. E aí Deus me deu essa palavra que em tudo
seja feita a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, é agradável e perfeita. E aí, quando a gente se depara nessa palavra, que é a vontade dele, a gente descansa. A gente descansa porque a gente sabe que ele está agindo, mesmo que a gente não esteja vendo. Porque muitas das vezes a gente não consegue realmente ver, mas ele está agindo. E aí lá na frente, quando a gente conseguir contemplar tudo que ele está fazendo no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é assim, porque a nossa limitação humana, a gente só vê o que é o quê? Material. O material é o que a gente vê. O espiritual a gente não consegue ver. Mas aí a gente tem que crer que a vontade dele, soberana em nossa vida, vai acontecer. E é o melhor para as nossas vidas. Amém? O grande Senhor está aqui. Quero viver.
Aleluia. Esse texto que a gente leu de Apocalipse 21, no verso 3 e no verso 4 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e eu serei o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois todas as coisas já passaram. Aleluia. E uma das promessas que a gente vê nesse capítulo 21 de Apocalipse é que viveremos eternamente com Ele. Nós teremos uma vida ininterrupta com Deus. E não haverá mais sofrimento. Amém? Será para sempre, Fabiana. Será eternamente com Ele. Nada mais vai impedir a nossa comunhão de estar com o nosso Deus face a face. Amém? Amém. E nunca venhamos perder essa esperança de estar com Ele eternamente. Vem e toma o teu lugar.
porque sabemos que o Senhor é grande, Deus, é poderoso. Deus, o Senhor é tão grande, Senhor, que a nossa mente não consegue, Deus, imaginar, Senhor, como o Senhor é grande, Pai. Mas a Tua palavra diz, Deus, que o Senhor escolheu habitar em nós, Senhor. E o Senhor está em nós, Pai. Muito obrigado, Deus, porque sentimos a Tua presença, Deus, todos os dias da nossa vida, Pai. E a cada dia, Deus, que passa, Senhor, não nos encontramos sozinhos, Pai. Porque temos o Senhor habitando em cada um de nós, Pai. Obrigado, Deus, porque sentimos a Tua presença nesse lugar todas as vezes que estamos aqui, Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque não somos merecedores, Pai, dessa presença santa, Deus. Mas que a cada dia, Senhor, o Senhor possa permanecer, Senhor, neste lugar, Pai. Que nada, Senhor, que viermos a fazer venha entristecer o Teu coração, Senhor. Mas que possamos continuar com o nosso coração voltado, Deus, a cumprir a Tua vontade neste lugar, Senhor. Deus, continua cuidando de cada um de nós, Pai. Das nossas famílias e das famílias dos nossos irmãos que aqui não estão, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa estar alcançando cada um deles, Senhor. Aonde eles estiverem, Pai, eles possam sentir a presença do Teu Espírito Santo também, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Paz, Senhor, irmãos. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Meus irmãos, chegamos no momento do dízimo e ofertas, tá? E vamos convidar os irmãos agora para estar dizimando, né? Na casa do Senhor, diante do altar do Senhor. Acredito que não temos visitante hoje, é todo mundo da casa, né? Então, o que eu gostaria de falar com os irmãos? A gente tem visto o quão diferente tem feito o nosso dízimo, a nossa oferta na casa do Senhor, né? Para quem acompanha o Instagram da igreja, né? Vê a história da igreja, como ela começou e como ela se encontra hoje. Então a gente tem uma noção do que, né, a gente tem contribuído na casa de Deus. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos para compartilhar. Eu vou pedir para que comece com Malaquias 3:10, por favor. Já está? Diz assim Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão como guardá-las. Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos nesse versículo, é bem rápido. Aqui tem uma promessa de Deus, está dizendo que a gente pode fazer prova dele. Eu, em particular, tá? Particular meu, Marcos, eu não gosto, porque eu, quando acordo, só em acordar e eu estar aqui com os irmãos, já é o suficiente para mim. Então, e esse versículo, ele é o mais conhecido de todos, né? Mostrando a promessa de Deus para quem é fiel com ele. Pode passar. Provérbios 3, 9 e 10. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de toda a sua colheita. Passa. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Aqui nesse versículo a gente pode ver a importância de honrar a Deus com os primeiros frutos do que recebemos. Tá? Pode passar. 2 Coríntios 9, 6 a 7 vai dizer que lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente. Aquele que semeia com fartura também colherá farturamente. Passou? Cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar, nem por obrigação. Mas Deus ama quem dá com
fala sobre o dízimo, Mateus 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, outra palavra difícil, pois vocês darão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem negligenciar aquelas. E aqui a gente pode ver que Jesus continua, né, que ele afirma, que ele confirma que o dízimo deve ser praticado, mas com o coração alinhado com a justiça, misericórdia e fé. Tá, irmãos? E sabemos que além do dízimo de ofertas, temos em paralelo a campanha para o nosso terreno, tá? E é isso, né? Peço aos irmãos para que estejam orando e vamos continuar louvando. Os irmãos têm a oportunidade de trazer o dízimo ao altar do Senhor, tá bom? Digno desta canção, só tu és Senhor.
Oremos. Senhor nosso Deus e Pai está no céu, santo é o teu nome, Pai. Queremos te glorificar por esse momento, te agradecer, ó Pai, por cada dízimo, ó Pai, depositado no altar do Senhor. Que seja bem administrado, que possa, Pai, Senhor, ser de grande, ó Pai, a abundância dos irmãos, ó Pai, Senhor, que contribuíram, que entregaram o seu dízimo, ó Deus. Senhor, aqueles que não fizeram, Pai, que o Senhor sabe, Pai, de todas as coisas, com a porta de emprego fechada, que o Senhor possa estar abrindo, e conceder, ó Pai, a oportunidade de eles também, ó Pai, estarem fazendo esse momento conosco, ó Pai, na sua presença, na sua casa, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz. Acho que eu vou entrar numa luta. Falei que eu ia pregar daqui hoje. Botar o púlpito aqui e pregar daqui. Estão sentindo o refrigério? Está calor, mas já não está tão calor. O ar-condicionado deu um fresco, deu um refrigério. Amém? E Deus faz assim conosco sempre. Sempre Deus vai querer nos dar o refrigério. Está muito calor, não dá? Você pode até não estar no ar-condicionado, mas quando você vai na geladeira e abre a porta, aquela brisazinha dá vontade de ficar ali com a porta aberta, né? Não pode não, mas dá vontade. Quer dizer, não pode, não deve. Dá um refrigério, não dá? Deus sempre fez exatamente isso com o seu povo. Sempre. Por maior dificuldade que tivesse, Deus sempre trazia um refrigério. Deus vai tirar o povo da escravidão, mas o povo precisa ser tratado. Porque um povo que é escravo, ele não sabe como se comportar com a liberdade. Correto? Nós ainda não aprendemos nem valorizar o nosso voto. Tem gente que vende o voto, não é assim? Não estou falando de política, estou falando de nós votar. Tem gente que vende, tem gente que eu não vou votar, eu não quero saber. Até um direito dela, não de vender, mas de não votar. Mas ela tem opção e às vezes a gente joga fora essa opção. Mas Deus te dá a opção de um refrigério, de você poder escolher. Está muito ruim, você pode escolher. Aí você não quer, ou escolhe mal, mas Deus te dá o refrigério de escolher. E o povo do deserto precisava ser tratado, porque eles eram escravos, eles eram cheios de manias, cheios de erros. E aí Deus passa com ele pelo deserto. Mas de qualquer maneira, não. Deus cuidava desse povo o tempo todo. Dá um sol, e não é esse sol que a gente reclama não, é um sol do deserto, é um sol, eu acho que como diz o povo, é um sol para cada um. E aí Deus coloca o quê? Uma nuvem, para dar um alento, para dar um refrigério. À noite no deserto é frio, extremamente frio. Deus coloca uma cortina de fogo para dar uma aquecida, um refrigério. E se aquela cortina se aproximasse muito, não seria só um refrigério. Mas Deus cuida. E o texto que nós vamos ler essa noite, nós vamos meditar, é sobre a grandeza de Deus. Nós estamos estudando sobre Deus, nós vamos falar sobre essa grandeza desse Deus que nós servimos. Como Ele é grande, como Ele é maravilhoso, como Ele cuida de tudo que Ele criou, de tudo. Você está com sede, você vai lá na geladeira, você vai em algum lugar para beber água, e os pássaros. Mas eles têm onde repousar, tem endereço, tem tudo. Não, mas Deus cuida deles. Tem sempre uma árvore para ele
ter um refrigério, de passar a noite. Tem sempre um lugarzinho lá gotejando água. Vê se vê desesperado, vai aparecer aquele lugarzinho para ele beber água, porque Deus cuida. E dirá de nós, que somos a coroa da criação, feitos à imagem e semelhança de Deus. E esse texto ele é muito lindo, porque ele vai falar sobre essa grandeza desse Deus que nós servimos e sobre o cuidado de Deus com as nossas vidas. Isaías 40, nós vamos ler do 1 ao 17. Amém? Fica cuidado com ele, que não sai assim ó, no Instagram. Misericórdia, tem uma foto minha linda. Jesus. Parece até que vai cruzar. E vamos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou pela sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado e todos os montes e colinas serão nivelados. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão aplanadas. A glória do Senhor será revelada e juntas todas as pessoas a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba a um alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa. A recompensa dele como ele está e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e o carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o pó da terra ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou como o seu conselheiro o instruiu? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. São para ele como o pó que resta na balança. As ilhas para ele não passa de um grão de areia. As florestas do Líbano não seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele,
são sem valor, a menos que nada. Maravilhoso Deus, Pai de amor, de imensa bondade, quão grande é o Senhor, quão grande é o Deus que nós servimos, quão grande é o Deus de Israel, Deus de Jacó, o Deus que enviou Jesus para morrer por nós e nos dar vida e vida em abundância. Pai, muito obrigado pelas tuas palavras e que essa palavra sirva para fortalecer a nossa fé como um refrigério e entendemos que a grandeza do nosso Deus, do Deus que cuida de nós em todo o tempo. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele está inserido num contexto onde esse povo estava exilado na Babilônia. Estavam escravos da Babilônia. E aí você tem a palavra do próprio Deus dizendo que para que eles entendessem que tudo que eles estão passando é por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas fique tranquilo, tenha calma. Eu sou o teu Deus. É isso que Deus está querendo dizer para eles. Nós vamos degustar desse texto. Mas é isso que Deus está dizendo para esse povo. Só não se preocupe. Vocês pecaram. Por isso que eu, Deus soberano, deixei vocês serem escravizados. Eu estou no controle de tudo. Vocês hoje são escravos da Babilônia porque eu permiti, porque vocês precisavam ser cuidados. Assim como o povo também precisou ser cuidado por uma longa caminhada no deserto. Mas Deus, em todo o tempo, sempre esteve no controle. E Deus está dizendo isso para esse povo. E aí ele aponta a grandeza do eu sou, do Deus do qual está falando com eles. Confie em mim. O que você acha que é um monte, para mim é um grão de areia, é um grão de terra. Eu sou esse Deus que você serve. E por isso vocês devem confiar em mim. Porque eu sempre estarei no controle de tudo. E é isso que ele está dizendo. E aí trazendo para o nosso tempo, eu e você éramos escravos. E aí tivemos um encontro com Cristo. Maravilhoso. Só te falar que teu encontro com Cristo eu me arrepio, gente. E aí os meus pecados são perdoados. Mas olha só, eu preciso ser tratado. Eu preciso passar pelo deserto. Não sou mais escravo, mas eu preciso ser tratado. E aí Deus diz para mim, diz para você: não temas, eu sou o teu Deus, eu cuido de você. Você está pensando o que você vai fazer amanhã? Muitas das vezes, irmão, nós estamos sentados nessa cadeira pensando: amanhã eu tenho que acordar 4 horas da manhã. Você não sabe nem se você vai acordar amanhã aqui ou na glória. Não é verdade? Então não temas. Esse é o Deus que cuida da sua vida. O Deus que te resgatou. Deus não nos resgatou sem propósito. Deus nos resgatou para sermos seus filhos por adoção através de Cristo. E olha só, esse é um Pai zeloso, é grandioso. Ele mostra a sua grandeza nos textos. Mais à frente nós vamos degustar sobre isso. E é isso, e esse contexto trazendo para a nossa atualidade que nós precisamos entender para que possamos viver felizes. Não importa se o sol lá fora está rachando a cabeça, eu tenho que entender que eu vou chegar ali à frente e alguém vai me oferecer um copo d'água, porque Deus colocou aquela pessoa para me oferecer um copo d'água e me dar um refrigério. Esse é o Deus que nós servimos. E tenha certeza que Deus não vai colocar nada em nossas mãos que nós não podemos suportar. Nada. Nada. Sempre foi, sempre vai ser assim. Sabe por quê? Porque Deus é imutável. Nós mudamos. Então a maneira que Ele tratou o povo no deserto foi de uma, que tratou o povo na Babilônia foi de outra, e que Ele nos trata é outra. Mas por quê? Porque nós mudamos. Mas Deus é imutável. Deus não muda jamais. E aí as estratégias precisam ser diferentes, porque os nossos erros são novos. Alguns só com uma roupagem nova, né? Mas continua o mesmo erro. E aí Deus quer cuidar, porque Deus quer cuidar do seu povo em todo o tempo. Deus é um Deus zeloso, é um Deus de amor.
Então, Ele quer nos acompanhar na nossa trajetória até o dia que Ele vier nos resgatar, nos levar de volta para os braços dele mesmo, para o paraíso, onde não haverá mais choro nem ranger de dentes, tudo vai ser perfeito, porque lá nós vamos estar na presença daquele que é perfeito. Amém? Então, primeira coisa, nós precisamos entender a nossa fragilidade. Nós somos frágeis. Nós precisamos entender isso. Para conseguirmos entender a grandeza de Deus, precisamos primeiro entender quem somos nós. Nós somos frágeis. No versículo 6 a 8, uma voz que clama e como o eco, né? Esse texto ele quer nos mostrar, apontar para alguns textos da Bíblia, no próprio livro de Isaías, que está apontando para Jesus. Como ecoa, a palavra vai ecoar, vai ecoar. Sabe por quê? Porque a palavra precisa se cumprir. E essa perfeição da palavra precisa se cumprir em nós e através de nós. E aí ele vai e continua, né? Assim como a relva, né? Como a grama, né? Brota, murcha rapidamente, a glória e a grandeza humana são passageiras. Ele compara a minha grandeza, a sua grandeza, como uma relva, que pode estar linda e daqui a pouco ela queima. Já viu aquele campo? Começa o campeonato brasileiro, algum deles, né? Alguns campos estão bonitos. Quando vai chegando na metade do... acabou, no lugar do gol está careca, acabou tudo. Porque somos passageiros, nós somos assim. O que Deus está querendo colocar é que nós possamos estar no nosso lugar de humano, de frágeis, e somos frágeis. Lembra que eu comecei falando que às vezes estamos sentados aqui pensando no amanhã, que eu acho que vamos acordar, nem sabemos se vamos acordar, mas queremos acordar. Devemos sonhar e colocar os nossos sonhos diante do Senhor, mas sabendo quem nós somos, a nossa fragilidade de humano, de ser humano, da nossa pequenez, não por sermos inferiores uns aos outros, mas uma pequenez segundo um olhar de um servo de Deus que olha para a grandeza do seu Deus. Você conseguiu entender a diferença? Porque se eu e você somos a coroa da criação, nós não somos qualquer coisa. Nós somos algo especial, somos algo maravilhoso, amém? Maravilhoso, isso é esplêndido. Mas agora, não é sobre eu olhar para mim e eu olhar para o meu irmão, é sobre eu e você olharmos para Deus. E aí enxergamos um Deus tão grandioso, e aí entendemos a nossa pequenez, que basta Deus falar assim, ó, vem, e acabou. Lógico que será uma coisa maravilhosa, estar no braço do Pai. Imagina Deus falar para você, vem. A gente não quer, porque amamos a vida que Deus nos concedeu. Por isso que queremos ficar aqui enquanto puder. Amém? Mas, imagina Deus falar, vem. Vem, Rogério. Que maravilha. O meu Deus, o grande Criador, Ele está me chamando para os braços dele. Isso é fantástico. Então, essa é a visão que eu e você precisamos ter nesse contexto, né? De olharmos a nossa pequenez, mediante a magnitude do Deus no qual nós servimos. E aí nós nos sentimos realmente bem pequenos. Bem pequenos. Dá para ficar falando bem pequeno até amanhã? Aí eu acho que de repente vai começar a entender. Porque essa é a pequenez quando nós olhamos para o nosso Deus. Mas guarda uma coisa no seu coração. Senão você sai daqui amanhã dizendo, o pastor falou que nós somos bem pequenos, e você começa a sentir um complexo de inferioridade. Não, você é a coroa da criação. Deus olhou e achou bom quando fez você, quando me fez. Entendeu? E isso é maravilhoso. Agora, quando nós olhamos para o nosso Criador, aí vemos quanto somos pequeninos. Amém? Então é nesse sentido. Esse versículo também nos lembra que apesar de nossas realizações e conquistas, somos finitos e dependentes de Deus. Porque eu e você, um dia, morreremos. Carne, morreremos. Amém? Mas Deus não morre, Deus não passa jamais. Deus é eterno.
E aí quando você entende que, e eu entendemos que nós servimos a esse Deus eterno, que cuida de mim, de você em todo o tempo, a grandeza dele, e que eu sou finito, mas aquele que me criou é infinito, conhecedor de todas as coisas, aí cada vez mais você consegue colocar Deus num local de destaque na nossa vida e entender que sem Deus eu não vivo, não consigo fazer mais nada, porque eu sou finito, eu sou limitado. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que cuida de mim todos os dias, esse não tem fim. A gente vê várias religiões, e não estamos aqui para falar de religiões, mas de homens que foram levantados e criaram religiões, e todos eles têm um túmulo, a data de nascimento e data de morte. O túmulo de Jesus está vazio, amém? Porque esse é o Deus que nós servimos. Se hoje estivesse lá um túmulo, até tem em Israel, mas está vazio, com um corpo, a Bíblia, a história de Jesus seria uma farsa. Não é verdade? Porque se ele é Deus na segunda pessoa, mas ele era carne, mas ele era espírito, então não poderia ficar corpo. Deus é perfeito, irmão. Deus é perfeito. E Jesus, como infinito, Jesus tinha que estar à direita do Pai, assim como está, preparando morada para mim e para você que cremos e que somos finitos. Aqui na terra seremos sempre finitos. E o versículo também vai falar, no versículo 7, a relva murcha e cai, suoco, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O sopro do Senhor é uma representação da sua soberania sobre a vida e sobre a morte. O sopro do Senhor, ele pode trazer vida, também morte. E aí o texto vai dizer isso: a relva murcha cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra. Quando Deus te chama, acabou, está encerrado o ciclo para mim e para você. E basta um sopro do Senhor também que você tem vida, não é? Se Deus soprar e te der vida, você vive. Se o sopro do Senhor, um vento passa e vem a morte. Esse sopro representa vento. No versículo 8, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Somos lembrados que a palavra do Senhor, ela subsiste e ela não vai acabar jamais, ela não vai passar jamais. Nós vamos ver o texto de Isaías, quantos anos atrás que a palavra foi revelada. Quantos anos a palavra é pregada. E ela, por mais que os homens tentem mudar, e aí devemos estar vigilantes, para crer na verdadeira palavra do Senhor, temos que estar atentos, porque a palavra do Senhor jamais vai passar. Antes que o homem tente fazer algo sobre a palavra, Deus vem buscar a sua igreja, porque a palavra de Deus vai se cumprir, e a palavra de Deus jamais vai passar. Amém? Então já entendemos a nossa pequenez como seres humanos, como humanidade, a nossa fragilidade diante do Deus que nós servimos. Agora nós vamos falar sobre o Deus que governa o universo. Deus nos criou e colocou nesse planeta. Mas Deus criou todas as coisas, todo o universo, todos os seres viventes. Amém? Do versículo 9 ao 11, Deus vai mostrar esse governo. E aí a gente entende que primeiro o Senhor é retratado como soberano, que governa com poder e amor. Você que traz boas novas a Sião, suba a um alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Olha quem é Deus. É isso que Deus está querendo dizer nesse texto. A palavra está dizendo isso. Grite.
O Deus que você serve, Ele pode todas as coisas. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Tenha fé, creia, é isso. Viva na dependência de Deus. Fala comigo. Viva na dependência de Deus. Vamos lá. Viva na dependência de Deus. Foi mais fácil falar do que viver. Irmãos, como é difícil viver na dependência de Deus. Pastor, mas isso é o que o senhor está falando. Porque a palavra nos ensina assim, irmão. Agora, somos falhos e temos que lutar contra a carne todos os dias. Viver na dependência de Deus é você, eu vou sair. Senhor, eu vou sair, estou querendo sair de casa às 4 horas da manhã. O Senhor me guarda, me proteja, me direciona. Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, se você for sair 4 horas da manhã, e se você orar e clamar, e tiver alguma armadilha contra você, eu te dou certeza que você perde a hora e não acorda. Amém? Despertador não toca, cachorro não late, galo não canta. Esse é o Deus que nós servimos e que cuida de nós. O problema não está no Deus que nós servimos, que é grande. O problema está em nós. Precisamos nos moldar a viver na dependência de Deus. Porque é isso que Deus está querendo dizer. Olha só, você é falho. Você é pequeno, mas eu sou grande, eu quero cuidar de você. Viva na dependência de um relacionamento. Eu quero te carregar no colo. Esse texto está mostrando a grandeza de Deus com o seu povo. Olha só, vocês estão escravos porque eu estou cuidando de vocês. Daqui a pouquinho eu vou dar uma liberdade para vocês. E conosco, Deus já nos deu a liberdade através de Jesus, amém? Então agora Ele quer continuar cuidando de nós. Aí Ele nos dá o quê? O Espírito Santo, amém? Para cuidar de nós, para mostrar o relacionamento que Ele quer ter conosco, que é puro. Porque Deus é puro. E através do Espírito Santo, Ele quer cuidar de nós, Ele quer ter um relacionamento, Ele quer nos tratar. Já pensou em fazer alguma coisa que futuramente você pensa assim, poxa, isso não é bom, mas que na hora dá uma coisa assim, você não vou fazer não. Meu irmão, é o Espírito Santo na tua vida que está te moldando. Olha só, não é isso que eu quero. Eu tenho algo grandioso para você porque eu sou grande. Às vezes nós separamos muito. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, irmão. E aí Ele diz para você aqui dentro de você, não faz isso, porque eu tenho algo gigantesco para você. Mas não é isso que eu quero. Então precisamos viver na dependência de Deus. É muito difícil, igreja. É muito difícil. Mas esse é o caminho. Esse é o nosso objetivo. Deus está nos tratando como tratou desse povo prisioneiro. Sabe por quê? Porque Deus ia dar uma liberdade a esse povo, amém? Sabe o que Deus está tratando para te dar e para me dar? Igreja do Senhor, aqueles que tiveram um encontro com Jesus e foram libertos da escravidão. Todo mundo aqui foi liberto da escravidão, amém? Então, sabe o que Deus está preparando? Ele está cuidando de nós, sabe para quê? Sabe? Para uma vida eterna com Ele. Para uma salvação. Pode chamar. Glória a Deus. Agora dê glória a Deus, que Ele levantou. É o ar-condicionado, não posso nem reclamar. Depois a gente vai ajustando aí. Mas é isso, irmão. Agora Deus está nos preparando, é por isso que Ele deixou o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, eu e você não conseguimos atingir a plenitude que Deus quer que atinjamos para chegar com o corpo renovado, purificado pelo Espírito Santo para a glória eterna. É o cuidado que Deus tem. Olha como esse Deus que nós servimos é grande. É maravilhoso. Entenda que apesar da nossa fragilidade, temos um Deus que nos protege, nos guia, nos sustenta com ternura. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos que estamos sendo maltratados. Não sei se você já passou por isso. E aí quando você chega no final do processo, eu senti isso agora quando subi a montanha. Eu começo a subir a montanha e falo, nossa, estão me maltratando. Estão me maltratando.
E aí quando você termina o processo, você vê a glória de Deus sobre a sua vida. Como você foi cuidado com Deus. Eu não sei se você já viveu e teve uma experiência parecida na sua vida, no dia a dia mesmo. Você passa por algum problema e no final desse problema Deus cuidou de mim esse tempo todo. Como Deus é bom. É isso que eu estou querendo dizer para você. Sabe, de entender e viver essa ternura de Deus, que muitas das vezes nós não entendemos. E às vezes até reclamamos. Por que, Senhor? Por quê? E às vezes Deus só está nos preparando para algo grandioso. Amém? E esse é o Deus que governa o universo. E eu quero te dizer que você faz parte do universo. Então você faz parte dessa gestão de Deus. E com detalhe, você é a pedra preciosa na mão do Senhor. Tanto que Ele dá o seu Filho por mim e por você. Tanto que Ele deixa o seu Espírito Santo para me direcionar e para te direcionar. Para que possamos seguir firme no caminho. Porque sem o Espírito Santo, eu te falo com certeza que nós não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos. E Deus sabe disso. Esse Deus é tão grandioso que Ele deixa o Espírito Santo para que a gente continue firme no caminho. Amém? E por último, e é a cereja do bolo desse texto, você fala, é a cereja? É a cereja. É a transcendência de Deus sobre os ídolos e sobre muitas outras coisas. Do versículo 12 ao 17. É a superioridade do Senhor sobre tudo. O profeta descreve o poder e a soberania de Deus como se estivesse pintando uma tela. E aí ele começa a descrever com riqueza de detalhe. Eu fico imaginando, eu já falei isso para vocês, até o Vitor falou pregando, a gente começa a degustar o texto e você começa a imaginar o detalhe. E essas palavras são minhas. Eu fico imaginando, né, como se o profeta estivesse pintando com tudo isso que estava sendo revelado a ele. Quem mediu as águas na concha da mão? Você está entendendo? Pegar e medir a quantidade de água. Um palmo definiu os limites dos céus. Humanamente, gente, isso é poesia. Mas espiritualmente, entendendo o Deus que nós servimos e a grandeza desse Deus, aí eu fico imaginando você pintar uma tela com essa visão. Isso é fantástico. E essa é a visão que o profeta tem. Uma visão romântica de um Deus grandioso. E também é o próprio Deus revelando a sua palavra da grandeza dele mesmo. Amém? Porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. Então esse é o Deus grandioso que eu e você, nós não conseguimos dimensionar. Porque você já parou para pensar em medir o céu com as palmas? De repente, se você olhar daqui, botar bem perto, dá até para... Ih, deu 3 palmos. Com mais a circunferência da Terra, dá 6. Ih, 6 palmos. Rapidinho, né? Só que essa é a mentalidade pequena que nós temos. Não é referente à grandeza do Deus que nós servimos. E aí quando você leva esse raciocínio para Deus, nós começamos a dimensionar a grandeza desse Deus que nos ama. No versículo 15, na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. São para ele como o pó que resta da balança. É uma descrição da transcendência, superioridade e inteligência de Deus. É algo que ficaremos no nosso limite, né? De Deus sobre todas as coisas. É a transcendência de Deus. É algo que eu e você só vamos degustar. Jamais vamos conseguir entender. As nações são como gotas sobre balde. Você imagina se você contar as gotas de um balde pequenininho, de 20 litros. Misericórdia, né? É mais ou menos essa é a ideia que o profeta está querendo dar. Na realidade, Deus se revelando a nós da grandeza de Deus. Você não consegue.
E apesar da nossa autossuficiência e orgulho, somos infinitamente pequeninos diante da majestade de Deus. Isso, irmãos, é uma coisa que nesse texto ele tem que ficar claro para mim e para você. Esse Deus infinitamente grandioso ama pessoas como nós, infinitamente pequenas, infinitamente autossuficientes, porque nós nos achamos autossuficientes. É ou não é verdade? O ser humano, ele acha que ele se basta, até ele ter um encontro com Jesus, e aí ele é moído, volta pro pó, né? Para fazer um novo barro, né? Tinha uma musiquinha, né? Deus vai amassar o barro para fazer um novo vaso. Ele amassa como quer, mas é Jesus que vai mudando a sua fé. Irmão João Pipoqueiro, lá da PIB de Corre, cantava esse louvor em todo o culto do lar. Glória a Deus pela vida. Mas é isso, irmãos. E aí, a nossa pequenez, só que sabe como nós somos pequenos? Você imaginar como um grão de um pó, nós somos pequenos. Mas junto, nós somos a nação santa, povo eleito, escolhido, selecionado por Deus. Aí nós temos a total importância, porque agora nós não vivemos mais no pecado, nós vivemos arraigados pelo Espírito Santo a esse Deus grandioso. Viver na dependência desse Deus, é isso que Ele quer de cada um de nós. Que possamos entender que devemos em todo o tempo viver na dependência dEle. E a igreja de Cristo, quando ela entender, porque nós estamos num processo, porque eu vou falar e você pode pensar assim, pastor, o senhor está dizendo que a igreja... Nós estamos num processo. Quando a igreja de Cristo começar a entender a nossa pequenez, mas também a grandiosidade do nosso Deus, e que nós somos um pó, mas que Ele ajunta e faz um grande vaso. E aí desse grande vaso Ele coloca o Espírito Santo. E aí olha só, você imagina agora esse vaso como ele ficou valioso. Agora nós somos de Deus, somos nação santa, povo eleito. A grandeza de Deus nos convida a contemplar a grandiosidade e a soberania do Criador em contraste com a fragilidade da humanidade. Que possamos guardar no nosso coração a nossa fragilidade. Basta um estalo e nós somos chamados para a glória eterna. Amém? Mas em todo o tempo nós olhamos para o Criador, aquele que nos deu a vida, aquele que nos ama, aquele que nos tirou. Isso é importantíssimo. Nos tirou do pecado, da escravidão, e nos deu vida, e vida em abundância, para vivermos da melhor maneira. Qual é a melhor maneira de viver? Aos pés do Senhor, sendo cuidado pelo Criador. Você talvez já tenha tido carro, e muitas das vezes eles te mandam levar na autorizada, porque a autorizada subentende que criou aquela marca de carro, e que ele entende do carro do primeiro parafuso ao último parafuso. Se você levar em outro autorizado, um outro mecânico que nunca mexeu no carro, ele pode até entender, porque ele entende de mecânica, mas ele vai ter alguma dificuldade, vai faltar ferramenta. Eu e você estamos na mão daquele que nos criou, e ele sabe cada ajuste. Ele tem um torquímetro exato para medir o quanto ele pode nos apertar. Quer dizer, poder ele pode todas as coisas, mas o quanto ele pode nos apertar que não vai quebrar. Olha que lindo. Torquímetro, para quem não sabe, é um aparelho que usa para apertar o parafuso, né? Tem um torque. Se você apertar demais, o parafuso quebra. Então, um torquímetro ele sabe exatamente quanto que ele pode apertar.
É isso que Deus faz conosco, porque Ele nos criou. Amém? Então Ele sabe, e Ele quer cuidar. Ele quer cuidar do seu povo, Ele quer cuidar de mim, quer cuidar de você. Só precisamos olhar para onde? Para o céu, da onde vem o nosso socorro. Daquele que nos criou e quer cuidar de nós em todo o tempo. Devemos deixar sermos conduzidos pelo nosso Criador, pelo nosso Pai que está no céu. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar. Enquanto estivermos cantando esse louvor, eu queria que você se derramasse aos pés do Senhor, daquele que te criou, entendendo que você necessita de Deus, que você necessita ser cuidado por Deus. Use esse louvor para se derramar aos pés do teu Criador, entendendo a sua pequenez, mas entendendo também a grandeza do seu Deus. Louve ao Senhor, declare que você precisa do Senhor, precisa do perdão do Senhor.